Olá, estamos começando mais um RaízCast, o podcast da FETAG. O RaízCast é uma produção do Departamento de Comunicação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, FETAG-RS. Hoje, a FETAG comporta 315 sindicatos dos trabalhadores rurais filiados e chegamos a cerca de 440 municípios gaúchos. Isso aí, Thalita. Então, mais um episódio do nosso RaízCast. Mais um, Edu. Nesse ano em que a FETAG comemora 60 anos de existência. E para marcar essa data, né, com toda a pompa e circunstância, nós lançamos esse projeto do RaízCast para trazer informação para você, agricultor e agricultora aqui do nosso estado e também do país, né? Não vamos ficar só regionalizado, né? Nosso podcast vai além das fronteiras gaúchas. Para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo, né, Thalita? Isso aí, Eduardo. E você, está precisando comprar insumos ou investir em uma máquina nova para a sua atividade? Que tal implementar energia solar e tornar a sua propriedade mais rentável, sustentável e economizar na conta? Você consegue fazer isso e muito mais pelo Broto, a plataforma digital do agro do Banco do Brasil e da Brasilseg. O Broto tem uma loja virtual com mais de 8.000 produtos e serviços para atender às necessidades de produtores de todos os portes e culturas. Conforme o item que você escolher, poderá simular umas linhas de crédito e enviar uma proposta de financiamento, ou comprar e pagar com CPR, e ainda solicitar orçamento direto ao vendedor. É tudo por meio da plataforma, bem simples, rápido e extremamente seguro. Acesse broto.com.br e descubra o jeito digital de fazer o agro. Uma baita inovação, né, Eduardo, do Banco do Brasil? Baita inovação. O cadastro é muito simples, o portal é muito fácil de acessar e lembrando também que o nosso RaízCast está no portal do Broto também para quem quiser ouvir nas plataformas de áudio, link para o canal do YouTube, tá tudo ali no broto.com.br. E o Broto, além de oferecer produtos, serviços, oferece cursos também aos nossos agricultores que podem acessar a plataforma de uma maneira gratuita. Então, se você está nos assistindo e ainda não fez o seu cadastro na plataforma do Broto, corre lá, acesse que tem muitas novidades vindo por aí. Muita coisa bacana lá, acesse, não perca tempo. Vamos falar do episódio de hoje, então? Bora, né? O episódio de hoje com um assunto muito relevante para a cadeia produtiva gaúcha. Exatamente, Thalita. Um tema que nas últimas semanas ganhou mais evidência ainda, né? Por uma coisa que não é tão boa, mas o cenário em si é muito bom para o nosso estado, né? Que é um grande produtor, nós estamos falando do terceiro maior produtor do Brasil. Exatamente. Né? Então, o programa de hoje nós vamos falar sobre a cadeia da avicultura, que, como eu já falei, é um tema muito forte aqui do nosso estado, mas que nas últimas semanas acabou sendo meio que, digamos, sacudido pela gripe aviária. Influenza aviária? Segundo os especialistas. Pode ser, mas a gente traz, gripe, né? Conhecida popularmente como gripe aviária. Isso, né, aí, gripe aviária. Que gera uma preocupação, mas é muito importante nós trazermos esclarecimentos, né? Para evitar o alarde, talvez desnecessário, desmistificar algumas coisas. Então, para falar desse assunto, como a gente não entende muita coisa, né, Thalita? Né? Então, a gente trouxe aqui quem realmente tem propriedade para falar sobre esse tema. Então, primeiramente, nós recebemos aqui a Rosane Colares, que é diretora do Departamento de Defesa Animal da Secretaria da Agricultura do Estado. Rosane, seja muito bem-vinda. Obrigado por participar aqui do programa. Nós que agradecemos o convite. Acredito que vai ser um excelente momento para discutirmos, né, a influenza aviária, a importância para o nosso estado da avicultura. Estamos com uma expectativa bem positiva. Isso aí. E ao lado dela, e agora eu vou treinar meu alemão aqui. Vamos ver se tu se Vamos ver se eu vou acertar. Se eu errar, me corrige, tá? Nós estamos recebendo aqui a bióloga da Prefeitura de Tupandi, que é o segundo maior abatedor de aves aqui do nosso estado, Leida Verlan Conrad. Acertei? Boa tarde. Quase.
Quase. Alles gut? Tudo bem? É Kohan. Mas a gente sabe, né, que tem alguns sobrenomes mais difíceis de pronunciar, né? Assim como também os nomes científicos das doenças, né? Sim. Então, agradecemos o convite e é uma atividade de grande importância para o nosso município desde a sua emancipação. Então, é um tema que nos afeta e nos faz pensar diariamente com esses focos que surgiram aqui no Brasil e também no Estado. Muito bem. Isso aí, então temos 2 convidadas aqui que... De peso. De peso, para não deixar dúvida nenhuma. Já que a De gente peso, não entende, né? De peso e entendedoras. Exatamente. Entendedoras do processo. Mas nós queremos começar o nosso debate, né? Primeiro, perguntando para vocês, assim, Rosane, quem que é a Rosane? Como que a Rosane chegou hoje, a estar hoje na Secretaria da Agricultura do Estado e quais as funções que tu realiza dentro da Secretaria? Bom, eu sou servidora da Secretaria de Agricultura há 23 anos, né? Sempre, desde que eu me formei, sempre trabalhei na Secretaria da Agricultura, sou médica veterinária, fiscal estadual agropecuário, e estou hoje à frente do Departamento, né, de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, que é o departamento responsável por todas as políticas públicas e execução dos programas sanitários no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, né? Nós somos o órgão executor das questões voltadas para a defesa sanitária animal e também a parte de inspeção, né, dentro do âmbito do Estado, mas aqui especificamente vamos falar um pouquinho de defesa. Então, estar à frente desse departamento muito me honra pela grande relevância, né, importância que tem a sanidade animal para o Rio Grande do Sul, que é um estado de raiz de produção primária, né? Então, eu acho que é bastante importante toda essa parte da defesa, da sanidade e da qualidade. É necessário olhar o Estado, além de ser essencialmente agrícola, mas que são vários vieses dessa produção, né? A produção é a comercialização e também a defesa, né? Questão vegetal, animal, que é importante nós olharmos e é um dos assuntos que a gente vai estar tratando hoje no nosso podcast. Mas, Leida, e quem que é a Leida? Quem que é a Leida, bióloga do município de Tupandi? A Leida é bióloga, mas a função inicial dela é agente administrativa. Eu também sou concursada no município, fazem 22 anos, e trabalho na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, que são juntas as 2 secretarias, desde que eu iniciei no município. Então, já conheço as famílias, vi crianças crescendo que hoje estão nas propriedades, trabalhando junto com seus pais, e famílias que têm na sua vocação, posso dizer, no nosso município, a produção primária, a agropecuária. E eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar lá com esse setor importante, porque sem esse trabalho dos nossos produtores rurais, de Tupandi, da região e do estado, não há tanta produção de alimentos. Somos nós que contribuímos para a grande produção do estado e do país, né? Fazemos parte... somos componentes desse por sermos o terceiro estado em abate no Brasil. Trabalho com a parte ambiental, agora fazem 3 anos, diretamente na Secretaria do Meio Ambiente, e eventualmente a gente presta orientações, esclarecimentos e dúvidas para as pessoas, porque a área ambiental, assim como a sanidade e a defesa, fazem parte dos cuidados que os produtores precisam ter nas suas propriedades. A minha avó, os pais da gente, né, eles tinham um manejo, um cuidado na sua propriedade. E hoje é preciso ter outros. Os tempos mudaram, como dizem. E muita coisa melhorou, outros cuidados surgem e todos eles são importantes, porque o investimento que se faz, se eu não tenho os cuidados de sanidade e manejo adequados, eu posso pôr a perder. Exatamente. E, Leida, antes do programa a gente falava... a prefeitura tem uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá de Tupandi para meio que auxiliar os agricultores e produtores do município, é isso? Sim, na nossa cidade, as entidades, Ascar e Mater, sindicato, né, que é vinculado à FETAG, associado também, dentre esses municípios citados, Tupandi faz parte há vários anos, e a nossa Secretaria da Agricultura, sempre quando há algum evento, quando há alguma reunião, alguma palestra para... prestar novos esclarecimentos, falar de novas tecnologias, essas 3 entidades, elas se unem, elas estão ligadas e fazem um trabalho conjunto. Então, se vem uma ideia do sindicato, a gente como secretaria, a Imater, sempre abraça, organiza as reuniões, os encontros, os locais. Então, a gente acredita que esse trabalho e esse conjunto de ações
favorece e fortalece a nossa produção, por isso que somos destaque. A gente, há uns anos atrás, ganhou o troféu, a menção de sermos o município com maior produtividade por quilômetro quadrado do estado. E hoje somos o segundo município no estado em número de abate de frangos. Então, tanto que a nossa produção primária é responsável por quase metade do valor arrecadado do município. E, se a gente destrinchar um pouco a produção primária, a avicultura é responsável por 53%. Então, é uma atividade que, desde a emancipação de Tupandi, que foi em 88, em 91, essa atividade já começou a ser praticada nas propriedades rurais. Faz parte da nossa história. E quando tu traz a questão da união das entidades, não é diferente no estado, né? No estado também nós precisamos unir forças, principalmente agora nesse momento em que a cadeia avícola, falo certo, avícola? A cadeia está sofrendo um impacto também, pelo fato dessa questão da gripe aviária, influenza aviária. Mas, Rosane, eu queria que tu nos falasse um pouquinho assim, quais são as atividades que o Departamento de Defesa Animal, a qual tu coordena, realiza no estado para esta prevenção? Perfeito. Só pegando um pouquinho da tua última fala, né? Realmente agora, neste momento, nós estamos colocando em prática o conceito de responsabilidade compartilhada, né? Todos nós temos importância, né? Tanto quem é ligado diretamente, quem tem a avicultura como a sua fonte de renda, né? Como quem não tem, porque a importância da avicultura para o Rio Grande do Sul, ela é extremamente importante. É o principal agronegócio em proteína animal, né? Gerando divisas, né? Quase 60% do que é produzido aqui no estado é exportado. Então, daí a gente já começa a partir de um princípio que é a questão de soberania para um estado, né? Tu tem uma expressão tão grande na avicultura. Vindo diretamente para as nossas atividades no departamento, nós fizemos atividades de monitoramento e vigilância permanentes, né? Não agora com a confirmação dos casos de influenza, tanto na América do Sul, que ocorreram a partir de outubro do ano passado, né, quanto mais próximos aqui no estado do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, a partir de fevereiro desse ano, quanto a confirmação do nosso foco agora no final de maio, né, nós intensificamos as nossas atividades de monitoramento e vigilância. Dentro da rotina do programa de sanidade avícola aqui no estado, nós fizemos várias atividades de monitoramento, né? Seja em granjas, né? Onde nós fizemos todo o acompanhamento das granjas, também o monitoramento dentro das nossas sítios de aves migratórias. O Rio Grande do Sul ele tem 2 importantes sítios de aves migratórias, que é a Lagoa do Peixe, né? E também a reserva do Taim. Então, são 2 pontos, né? Que anualmente nós recebemos um grande aporte de aves, tanto vindo do hemisfério norte, onde eles ficam em momentos de pousio, a reprodução e alimentação, quanto depois, que é esse momento agora, onde eles estão vindo do hemisfério sul. Né? Então, são ambientes que estão sob constante monitoramento por parte do serviço oficial. Nós fizemos colheita de amostras, né, de aves de subsistência, de aves de criação, nas propriedades em torno desses 2 sítios, e também todo o trabalho feito dentro das granjas, né, de acompanhamento, de alojamento, de monitoramentos. Esse é o nosso trabalho de rotina. Claro que houve uma intensificação, né, desde que a influenza aviária chegou na América do Sul, e onde nós colocamos, então, atividades ostensivas de vigilância. Né? Nós aumentamos muito o número de equipes, né? Nós chegamos a ter 8 equipes permanentes fazendo toda a vigilância no estado, porque nós fizemos um trabalho muito grande de avistamento de aves, onde nós fomos a lagos, lagoas, lagunas, espelhos d'água, e como nós tivemos no estado essa estiagem bastante grande, isso aí poderia ter dispersado as aves dos locais onde normalmente nós as encontrávamos, né? Então, também nós tínhamos essa força-tarefa de avistamento de aves. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a utilizar os drones, né? Nós temos os drones, onde já fazem parte do nosso equipamento de trabalho para a vigilância do programa Sentinela. E nós fizemos, então, ele aumenta muito a amplitude visual, né? Porque nós conseguimos ir a locais com bastante difícil acesso, né? Seja por terra. Também agora nós trabalhamos muito com embarcações, então nós ampliamos muito as formas de fazer esse avistamento das aves, buscando, sim, né, estarmos presentes em todas as regiões do estado
e ver, porque o segredo de qualquer programa sanitário é uma detecção precoce e uma ação rápida. E sabe, desculpa te cortar, Thalita, mas acho que é importante eu falar isso, porque eu trabalhei na Secretaria de Agricultura, na época tu não era diretor ainda, mas eu acompanhei esse trabalho do Departamento de Defesa Animal e é um trabalho muito importante e muito, muito forte, de uma atuação não corretiva, digamos, mas preventiva. Na época que eu estava ali, era muito falado da febre aftosa, né, que foi aquele momento em que o Estado estava se preparando para se tornar zona livre de febre aftosa sem vacinação. Então, o trabalho feito pelos nossos fiscais agropecuários é fundamental e é feito realmente posso dizer, com amor à camisa. Perfeito, exatamente. Nós somos detentores, né, dos dois principais status sanitários internacionais, né? Nós somos área livre de febre aftosa sem vacinação e área livre de peste suína clássica, né? Então, isso realmente ele traz uma responsabilidade para o departamento, né, para a ação de manutenção, né? Às vezes manter um status é mais difícil do que alcançar, né? Eu queria questionar, assim, porque quando vocês falam em vigilância sanitária, desculpa, perdi o termo que tu disse, das inspetorias veterinárias, certo? Voltadas e interligadas com o departamento de vocês. Eles têm uma atuação em todos os municípios do estado, né? Eles chegam a todos os municípios e às vezes é um trabalho invisível, que nós, enquanto cidadãos comuns, não temos a noção que existem tantas equipes resguardando as fronteiras do estado e que traz um benefício econômico, social, para que não cause impacto, por exemplo, uma gripe aviária no estado. Então, é um trabalho, de certa forma, invisível, mas que a gente precisa reconhecer enquanto sociedade o quanto que é despendido de esforço e, como diz o Eduardo, de amor à camiseta para fazer o que se faz. Perfeito. Nós temos um jargão interno, né, que diz que ele é um trabalho silencioso, ele só aparece quando dá errado, né? É exatamente isso que vocês falaram, né? Nós estamos presentes diariamente, seja nos frigoríficos, fazendo a inspeção, a qualidade do alimento que chega na mesa, seja garantindo os nossos rebanhos, né? O Rio Grande do Sul, ele é extremamente importante, né? Ele tem um cenário de produção primária expoente, né, no Brasil, e com 3% da área. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de frisar quando nós falamos da capacidade do nosso estado, né? Nós correspondemos a 3% da área do Brasil e temos toda essa expressão, né, essa pujança de genética, de produção, de agricultura, de produção de proteína animal. Então, realmente, sim, é uma retaguarda. Nós estamos na defesa, né? Estamos sempre na defesa. E no que se refere a aves, me corrija se eu estiver errado, mas parece que isso é muito mais difícil controlar uma eventual doença, tipo a influenza agora. Porque não tem como você chegar dizer para uma ave, não, aqui tu não vai entrar. Barra. Né? Não, tá parado, aqui tá fechado o acesso de aves migratórias. Não tem como fazer isso. Excelente essa tua colocação, né, Eduardo? Porque realmente não tem, né? Nós nos preparamos, né, desde que ocorreu os primeiros casos, principalmente no Uruguai, né? O caso da Laguna Garçom no Uruguai, ele foi a 150 quilômetros da nossa fronteira, né? Tanto que as pessoas depois me perguntavam, quando houve o caso do Espírito Santo, né? Mas o que muda no Rio Grande do Sul? Eu digo, não, epidemiologicamente, o Uruguai e a Argentina são muito mais próximos aqui do estado do que o Espírito Santo. E é novo para todo mundo, porque tu não consegues realmente impedir a entrada dessas aves, né? Então, isso foi o que a gente sempre trabalhou, né? Principalmente com a cadeia, com os municípios, nós fizemos várias reuniões, né? Inclusive com as federações, porque não se tem como impedir a entrada, né? Porque vêm em animais de vida livre, né? O que se precisa realmente é estar atento, é uma identificação rápida para uma atuação eficiente. Mas a gente fala tanto em gripe aviária e influenza. Eu queria que vocês duas, né, nos explicassem o que é a influenza aviária. Em termos mais comuns que hoje na imprensa nós usamos, que é a gripe aviária. O que se consiste? É um vírus? Como é que funciona isso? Bom, posso começar então, Lida? Começa Sim. aqui, depois eu te passo. Assim. Então, a influenza aviária, ela é causada por um vírus, né? E ela tem dois componentes bastante importantes, né? Que são os Hs e os Ns, né? E a gente começa
a falar das várias combinações que existem, né, entre o H1N1, H5N1. Então, o número que corresponde ao H e ao N vai estar diretamente ligado com a capacidade dela ser mais virulenta, né, de ter uma capacidade maior de atingir os animais e também de causar mortalidades. Então, isso é a primeira questão que a gente identifica, né, porque existe de alta e de baixa patogenicidade, que é realmente essa capacidade de contaminar e levar os animais a óbito, né? Isso. Em resumo, né, é isso aí. Então, nós estamos vivendo uma pandemia, né, um surto mundial de H5N1, né, que é uma influenza de alta patogenicidade, e hoje, se eu não estou enganada, nós estamos em torno de 30 países no mundo que não tiveram registro dessa doença, né? Então, isso é bastante importante, isso é um cenário mundial que precisa ser revisto, né? Então, muitos países aprenderam a conviver com essa doença, né? Aprenderam a conviver. Em relação à influenza, né, ela ocorre basicamente na contaminação de aves de vida livre que têm acesso a, principalmente, contato com aves de criatórios, que é o primeiro passo para ela sair da vida livre, né, e começar a chegar próximo das nossas criações. Então, a gente sempre tem comentado até com as pessoas, né, da oferta de alimentos, né, porque aí o que ocorre? Ela é um atrativo para ela. Então, ela elimina muitos vírus, principalmente pelas fezes, é um dos principais, mesmo que ela seja uma doença que se caracteriza por sinais respiratórios e nervosos, ela elimina uma carga viral muito grande nas fezes. E isso, então, facilita, né, porque se sabe, né, das aves, então, trazerem a enfermidade para as nossas criatórios de subsistência, né, os nossos criatórios de fundo de quintal, que nós chamamos. E a questão da biossegurança da avicultura comercial, né? Então, é extremamente importante porque ela poderá chegar a uma avicultura comercial por uma falha de biossegurança. Não há outra forma dela chegar. Por isso que se tem tanta questão das telas, de proteger da entrada de pássaros, a questão das pessoas, né, que têm um acesso restrito às granjas. Então, todas essas medidas servem para quê? Para tu diminuir ao máximo, né, a carga viral, né, a transmissão dela de entrar na avicultura comercial, porque aí sim altera totalmente o cenário que nós estamos hoje. Leida, assim, eu queria que tu trouxesse também para nós qual que é o sentimento do produtor. Tu que está lá em Tupandi, na prefeitura, no sindicato, tu deve ter bastante contato com os produtores. Tem uma certa apreensão, um receio assim, dessa doença chegar lá? Como é que está isso? Sim, é um assunto que vira e mexe, entra um, chega outro, eles conversam entre si, eles trocam ideias conosco que estamos lá para atendê-los, né? Sobre essa preocupação, que nem a Rosane comentou, né? Uma coisa é quando está nas aves migratórias, que parecem que estão distantes de nós, mas a zona que elas abrangem, o acesso que elas podem ter às granjas, né? Aos criatórios domésticos também, então qualquer local pode ser um foco. É preocupação, é preciso ter cuidado, mesmo na minha casa, se eu tivesse, ou então nos estabelecimentos criatórios comerciais dos produtores. Porque, assim, se acontece alguma coisa, como a Rosane citou, temos 2 certificados que nos garantem credibilidade no mercado, que é da peste suína clássica e livre de aftosa. E também a parte da gripe aviária, da influenza, não está presente. Então, para sermos competitivos no mercado, isso tudo é importante. Então, fazendo só um pulo ao passado, o nosso município tem convênio com o Estado para ter o posto da Inspetoria Veterinária há muitos anos. Os nossos controles, os nossos funcionários cedidos estão sempre atentos e orientando as pessoas, os produtores, para que tenham os cuidados, façam as ações, os manejos que são importantes e que são possíveis de acontecer em cada propriedade rural. E aí, o produtor rural, fazendo a sua parte, sendo orientado, ele é uma parte, né, de toda essa cadeia que pode ser afetada. Se eu hoje fiz um investimento e construí um aviário que custou R$2 milhões, que são os DARCs, ou em torno desse valor, dependendo do tamanho, imagina como é que eu vou estar se amanhã, semana que vem, ou fim do ano, a exportação acaba, se eu tiver que fechá-lo. Como é que vai ficar a minha família, a minha propriedade, frente ao mercado paralisado, tudo estagnado em função dessa doença? Qual é o meu futuro? Como é que eu me penso? Nos meus filhos, nos meus pais, se eu ainda moro com eles, né? Porque em muitas famílias, então, vem, né? É histórico, né? Pais e filhos, a sucessão rural nessa atividade. É algo que me lembra anos atrás, quando houve a crise,
econômica com a do Frango Sul, que afetou bastante empresa na nossa região, que era uma integradora, que o pessoal também ficou sem receber valor, sem alojar, sem alimento, ou então, há tempos atrás, quando houve uma greve, né, também não chegou alimento às aves. Aí também temos a questão de que a gente sempre tem nas propriedades a composteira, que recebe os animais que acabam mortos durante o processo, durante a criação. Mas se acontece uma mortalidade em grandes proporções, a parte ambiental também é preocupante. Aonde é que a gente vai fazer os locais adequados para fazer, para enterrar, ou então para fazer a incineração? Os cuidados que tem que ter, os riscos que, de certa maneira, eles podem, né, quando são eliminados, ao ser humano são menores, né? Mas é como se a gente, de repente, ficasse sem chão, né? Quando, se entrar doença, se tiver que fechar aviários ou as propriedades parar, o nosso dia a dia, o nosso pão, da nossa mesa, da nossa família, sofre. E, consequentemente, daqui a 2, 3 anos, o nosso município vai ter muito menos recurso. A nossa educação, a nossa saúde, tudo fica comprometido. A nossa credibilidade, então, no Estado, frente ao comércio mundial de exportação, é afetado também. E o que tu traz é a necessidade de criar uma corrente coletiva do bem para cuidados. Isso Porque quando acontece a gripe aviária e ela chega, por exemplo, tá lá na divisa do Rio Grande do Sul, e se acontece um caso dela chegar e se instalar em um aviário, por exemplo, é fechado o aviário, correto? Sim. E aí o impacto, como tu diz, chega na cadeia produtiva do município, isso vai impactar no município, vai impactar no estado, vai impactar na exportação e também vai impactar o consumidor final. Porque é um jogo de dominó, de certa forma. Então não é também só o cuidado do agricultor. Tem que ter a preocupação urbana em relação à gripe, porque a gente percebe que quando se fala agora na TV, está acontecendo muito na mídia de falar que tem a gripe aviária, que o Estado está tomando providências, enfim. Mas será que quem está do outro lado da tela, né, o consumidor final, tem a noção do quanto isso pode impactar a nossa vida daqui para frente? Como que vocês enxergam isso? Exatamente. Chegar até as pessoas, né, que influenza aviária é um tema importante para quem tem e para quem não tem aves. Eu acho que é um dos nossos grandes desafios. Né? Nós não podemos desconsiderar que o gaúcho, né, e às vezes até outras pessoas que vêm para cá de outros estados, praticam esportes, né, como caça, como pesca, e normalmente nessas restevas de arroz, essas propriedades, são locais onde há, né, esse atrativo de praticar a caça, né, principalmente algumas de aves. Né? Então isso aí é bastante importante, porque depois as pessoas retornam para suas casas. Então, nós precisamos que essa questão de proteger, né, o nosso patrimônio de avicultura do Estado chegue a todos. Né? Eu acho que isso é um desafio de toda a sociedade. Nós temos procurado ao máximo, né, abrir o nosso leque, falar muito sobre essa questão, né, das aves com todas as pessoas. Uma outra questão que nos preocupa muito, que nós não podemos desconsiderar, é a questão da saúde pública, né? Ela é uma enfermidade, sim, que atinge seres humanos, e nós também estamos aproveitando, né, todos os espaços para que as pessoas não recolham aves. Né? Nós sabemos que essa questão do apelo ao bem-estar animal é muito forte, e quando as pessoas encontrarem aves, né, que estão num comportamento diferente do normal, não recolher as aves e levar para casa. Né? Não tocar nelas. Não tocar nas aves. Né, e notificar o serviço veterinário, né, com a maior brevidade possível, porque nós temos, né, já o treinamento e expertise de fazer esse recolhimento. Tanto que no verão, como são aves aquáticas, né, principalmente essas aves migratórias, nós fizemos no início do ano já um treinamento com os guarda-vidas, né, com salva-vidas, exatamente por isso, porque poderia ser encontrado no nosso litoral. Né? Tu nunca sabe o cenário que tu vai encontrar. Né? Tu está com animais de vida livre, então as opções são inúmeras, né? São cenários variados que podem acontecer. Então, realmente, assim, chegar nesses nichos da sociedade, né, que não estão diretamente com a avicultura, é um desafio para todos nós. E o que seria, Rosane e Leida, o que seria esse comportamento diferente do normal das aves? A pessoa vai ver um pato, um ganso, sei lá, como identificar
que essa ave pode estar com a doença? A influenza aviária ela se caracteriza basicamente por sinais nervosos e respiratórios, né? O sinal respiratório mais comum que se encontra é, às vezes, ele fica com a face inchada, né? Com a cabeça inchada, né? Também tem muita dificuldade de respiração, então não é comum, não é raro de encontrar. Eles giram a cabeça para trás, né? Onde praticamente encosta no dorso, né? Então é um dos grandes sinais, né? Das aves. O andar bastante desorientado, né, em função das questões neurológicas. Diarreia também é bastante comum. Mas também, assim, várias enfermidades podem causar esses mesmos tipos de sinais clínicos, né? Então, é importante, sim, chamar o serviço, porque quando nós vamos até lá e fizemos esse atendimento, tu já sabes, né, se vai ter que haver a coleta de amostras e mandar para laboratório, né? Nós já tivemos mais de 70, de janeiro para cá, notificações fundamentadas, que nós chamamos, né, que é a sintomatologia compatível com influenza. E para isso nós temos que fazer a coleta de amostras e mandar para o laboratório de referência do Ministério da Agricultura, que fica em Campinas. Então, é importante, né, as pessoas não terem medo, notificarem, porque pode ser muitas coisas, dentre elas influenza aviária. E para notificar, tem algum telefone ou tem que procurar a inspetoria do município? Não, nós temos sim. Nós temos um e-mail, né, que é o notifica@ceap.rs.gov.br, e nós temos um WhatsApp. Vamos deixar tanto o endereço de e-mail quanto o número do WhatsApp, nós vamos deixar na descrição para que você possa estar acompanhando também. Fácil, eu ia passar aqui, mas aí é mais fica fácil ficar gravado. Isso, fica gravado para que você também possa salvar. É importante tu salvar, porque não é só quando tu tá em casa, né? Ou tá caminhando na tua cidade, mas tu comentasse agora do verão. Quando a gente sai e vai pro litoral, tu pode encontrar situações semelhantes a essa. Então, é importante ter esses contatos para que possa logo se remeter à secretaria e saber qual o procedimento adotar. E eu também, como pessoa, no meu dia a dia, né, como consumidora, moradora de cidade maior, posso tentar não só ouvir o que sai de reportagem na TV. Existem ferramentas de pesquisa que nos permitem, nos trazem informações, sites técnicos e científicos, informações corretas, ou então fazer contato com a Secretaria do Estado, com o CEAP, para solicitar mais informações. A gente, semana passada, visitou algumas propriedades que têm uma grande quantidade de aves alojadas, né, para ficarem de olho, para fazerem a sua parte, não deixarem alimento exposto, fazerem as caminhadas de vistoria e averiguação nos arredores, até fontes de água, né, que nem agora tem mais opção de água, mas quando é época da escassez, as aves vêm atrás e vão buscar água, né, elas buscam alimento, né. E então, esses cuidados básicos também fazem parte do nosso dia a dia lá nas propriedades rurais. Já orientados, não vamos criar o pânico, vamos somente evitar que aconteçam problemas, que a gente nem precise, né, ligar para chamar um técnico para fazer uma análise, mas, caso seja possível, que a gente não o deixe de fazer, porque isso é super importante para o nosso futuro, tanto das famílias quanto da economia do Estado. Eu acho que a gente não pode criar pânico agora, mas também não pode ficar totalmente... Não pode ficar à mercê. Achar que não é nada. Exatamente. É que nem a Covid, né? Quando chegou aqui, todo mundo não sabia muito bem como lidar com isso, mas aprendeu-se que tinha que tomar um cuidado para evitar a doença. Eu acho que é mais ou menos na mesma linha, né? E agora eu queria perguntar qual é o procedimento. Vou dar um exemplo. Lá em Tupandi, um aviário, detectou-se um caso num aviário. Qual é o procedimento adotado? Eu lembro que lá na Aftosa, não sei se ainda é assim, mas havia um abate sanitário naquela propriedade, isolamento da propriedade. Como é que é isso agora, caso se detecte? Bom, então, existe todas as diretrizes, elas estão bem descritas, né, no plano de contingência do Ministério da Agricultura. Para cada enfermidade, tu tens algumas ações, né? A básica é exatamente isso. A partir do momento do ponto, né, do foco, tu vai traçar um raio de 3 quilômetros e um raio de 7 quilômetros. Lá na febre aftosa, né, sim, nós fazíamos a depopulação em todo o raio de 3 quilômetros, né? E isso também, eu acho que foi bem oportuna essa tua comparação, Eduardo, porque nós estamos tendo vários problemas com isso, das pessoas acharem que
para aves é a mesma ação que a febre aftosa. Depopulação é o abate. Isso, depopulação é o abate. Então, na febre aftosa, nós realmente fazíamos essa eliminação de todos os animais que suscetíveis, né, que podem pegar a febre aftosa no raio de 3 quilômetros. Em relação à influenza aviária, se faz a eliminação somente das aves da propriedade positiva, né? Então, se faz somente a depopulação, né, a eliminação das aves desta propriedade positiva. E nas propriedades ao entorno dos 3 quilômetros, se faz, então, uma vigilância, né, uma inspeção clínica das aves para ver se está ocorrendo algum sinal nervoso ou respiratório, algum indicativo de enfermidade. O que está acontecendo no nosso foco aqui? Nós tivemos um foco na reserva ecológica do Taim, na Lagoa Mangueira. A Lagoa Mangueira, ela tem 128 quilômetros de comprimento por 10 de largura. Então, ela tem 800 quilômetros quadrados, algo em torno disso. Mas, onde os cisnes foram encontrados foi bem na parte norte dessa lagoa, né? Bem no norte, eles estavam bem concentrados, acreditamos, claro, por corrente de vento, né? Eles foram encontrados ali. Ali foi o nosso ponto, então ali foi o nosso foco. Nós não trabalhamos com 3 quilômetros, porque as propriedades elas são muito grandes, então nós trabalhamos numa área muito pequena. Nós já trabalhamos direto com 10 quilômetros, para fazer todo o avistamento da visita nas propriedades rurais, né? Então, assim, nós não coletamos amostras das aves, somente inspeção clínica. Só se houver algum indicativo, sim, então é feita a coleta de amostras dessas aves. Então, tem essa diferença bastante importante no procedimento de duas enfermidades de grande relevância, né? E deixar isso claro, as pessoas já nos perguntaram várias vezes lá na região. Vão eliminar todas as aves, né? Então, isso é uma apreensão que é importante aproveitar esse momento para desfazer esse medo. E lá em Tupandi, Leida, por exemplo, um aviário, o maior lá, quantas aves tem? Em torno de 56 mil. 56 mil num aviário só. Não só, é. Então você imagina o prejuízo, o tamanho do estrago, né, que um caso causaria numa propriedade. Porque daí tu produtor. Tem... É que nem quando é feito esse abate sanitário, não é muito do meu dia a dia, mas acredito que tem que ter um caminhão adequado, equipe de carregamento adequado, o local depois, o frigorífico, tudo inspecionado, adequado. Então, muda toda uma estrutura de funcionamento, né, de inúmeras pessoas com uma detecção com casos de gripe, né? E quando a gente fala em aviários, por exemplo, né, uma coisa são essas aves migratórias, mas os aviários, as aves são postas lá, ficam um período para se desenvolverem e depois vão para abate. Como que acontece o processo de biossegurança dentro de um aviário? Processo de cuidado, quais são os itens básicos para que um agricultor possa tomar cuidado para se precaver na sua propriedade para que a gripe aviária, não chegue até a propriedade? Bom, eu vou falar um pouquinho da parte técnica, mas tenho certeza que a Leida vai nos trazer mais exemplos práticos, né, Leida? Então, realmente essa questão do telamento, né? Um telamento que impeça a entrada de pássaros, né? Impeça o acesso de pássaros, exatamente porque existe essa oferta de alimentos ali, porque essas aves estão em fase de crescimento, né? E se sabe que tem uma oferta abundante de alimentos, né? Para essas aves, e isso é um atrativo para a ave de vida livre. Também a questão das pessoas não circularem em outros aviários, né? E isso é um problema bastante sério, né? De risco de introdução de várias doenças. Por isso que muitos deles têm barreiras sanitárias, né? Que se chama, que é a parte de banho, de troca de roupa. Então, se tem todo esse cuidado com as aves, né? Também a qualidade de água, né? E o alojamento também da ração. Então, existem várias formas de biossegurança, né? Que são bem consolidadas nos aviários, né? Os aviários, eles têm... Quem trabalha com aves tem essa parte da biossegurança muito já dentro da sua rotina de trabalho. Nos preocupa muito são alguns aviários menores, né, que não tem toda essa questão da biossegurança, né? E isso é importante porque as pessoas transitam, né, entre vários locais e pode, sim, ser um risco, né? Mas eu acho que a Leida tem bem a prática, né, dessa... Sim.
Nas nossas propriedades, então, nos últimos anos, isso é uma questão que veio junto, veio muita coisa tecnológica, com a parte de aquecimento, com a parte de construção, de sobe e desce das cortinas para manter o ambiente climatizado. Mas a questão da segurança, do cuidado sanitário, a biossegurança, ela veio caminhando junto. Então, eu vou ampliar o aviário, eu vou melhorar o meu forno para fazer aquecimento. Junto com isso, então, tu tem que ver se a parte de tela, o cercamento na volta, a parte das passarinheiras que fecha a parte do telhado, se está bem fechado, a gramatura da tela também tem que ter, tem especificações, né, para evitar acessos. Os arcos de desinfecção, que nem foi citado anos atrás, né, quando no começo, que era tudo mais rústico, tu circulava, eu visitava uma propriedade hoje, depois, naquela manhã eu passava em 3, 4, porque elas são próximas, então a gente conseguia conversar com os proprietários, trocar uma ideia e ia visitando numa sequência vários. Hoje não, tu quer entrar, tu tem que ter o vazio sanitário, tem que ter um cuidado, tu higieniza os pés, toma banho, o veículo passa pelo arco de desinfecção, as equipes de carregamento têm todo um cuidado, o produtor é orientado tanto pela parte da biossegurança quanto da própria empresa, porque as integradoras, elas também serão afetadas, então, né? Todos os funcionários vinculados serão afetados caso tenha nos aviários. Eles orientam, o silo não pode ter furos, o cano que leva a ração para dentro da construção é preciso ter cuidado, porque pode espalhar, cair de alguma forma, o caminhão trouxe a ração, agora então ele está partindo, caso tenha caído alguma coisa no engate, tem que ir lá limpar, recolher, fazer a ronda na volta do aviário para ver como é que está, olhar para o céu, hoje então não só olhar para o chão, que muitas vezes, eu vou olhar para o solo para ver se está tudo de acordo aqui, mas eu tenho que olhar para o ar também, para ver então aves diferentes que estão nas propriedades, que apareceram, que antes não havia. Na época da seca então, da estiagem, ficar de olho, porque eles podem vir por vários motivos, né, atraídos de alguma forma ou de outra, porque eu na minha propriedade, eu tenho então meu aviário, eu cuido, mas lá temos a distância mínima recomendada, sempre observada, tanto pela sanidade quanto pela parte ambiental, mas em municípios pequenos, como o nosso 59 quilômetros quadrados, um pedacinho da lagoa, isso fica próximo. Para uma ave é um pulo, né? É 2 batidas de asas e elas vão de uma propriedade para outra. Então, pequenos cuidados que a gente acha que não são importantes, são de extrema importância e relevância nesta situação. E se nós levarmos em consideração, esses são algumas regras já, como vocês comentaram, adotadas pelos frigoríficos, pelas empresas integradoras. Tanto que quando nós visitamos algumas propriedades no interior do estado, não pode entrar no chiqueiro, não pode entrar no aviário, só pode olhar de fora. Ou sequer tu precisa tomar banho, trocar de roupa, né? A questão do calçado. Isso, então, são regras básicas, vocês diriam. Mas se nós olharmos as propriedades que têm aves para consumo próprio, ou, por exemplo, tem um aviário lá só para produção de ovos, ou tem galinhas soltas na propriedade para consumo. Quais são as orientações que vocês dariam para esses agricultores? Bom, acho que inclusive saiu uma normativa do Ministério da Agricultura, né, recentemente, agora, para que as aves pudessem ficar o máximo de contidas possível, né, que não ficassem muito soltas, né, que facilita esse contato com essas aves de vida livre, e também ofertar alimento e recolher o excedente. Né? Eu acho que isso, para as pessoas, né, que têm aves na sua casa, né, é o principal, e ficar de olho no comportamento das aves. Né? Qualquer alteração, né? Às vezes, como a Neila falou, às vezes são pequenos detalhes que têm uma grande importância. Né? Então, a pessoa está atenta a olhar alguma alteração de comportamento, a gente nem precisa entrar muito para a questão neurológica, respiratória, né? Que aí tu já entra numa parte mais técnica. Alterou o comportamento natural das aves dela, porque ela convive todo dia. Não ache que isso é demais. Nós estamos no momento hoje por pecar por excesso e não por menos, né? Eu acho que é importante, claro, que sempre procurando o meio termo, né? Também não ser uma questão alarmista, né? Eu acho que nós trabalhamos até hoje com muita tranquilidade aqui no estado, né? Nós procuramos ser sempre o mais transparentes com a sociedade, né? Trazer todas as informações, o que está acontecendo, mas também não deixar de ficar atento a alterações de comportamento das suas aves.
Agora, eu só quero fazer mais uma pergunta, posso estar sendo bem errônea no meu pensamento. Mas, por exemplo, quem mora no meio urbano, quem mora na cidade, tem pássaros na sua casa, por exemplo. Tem algum risco? Precisa fazer algum cuidado diferenciado? O nosso sistema está muito sensível, né? Nós trabalhamos muito essa questão de notificação. A gente isso vem um mantra, né? Que nós viemos falando muito ao longo dos últimos meses. E nós estamos recebendo muitas notificações, né? De pombas mortas. E a gente sabe que isso acontece, né? Então, as nossas inspetorias, elas estão fazendo esse atendimento, né? É claro que dá para ver, às vezes, né? Se é uma asa quebrada, né? Então, isso, se puder, né? As pessoas, né, já nos notificarem alguma coisa de diferente, facilita. Mas nós estamos atendendo todas as notificações, sim, tá? É um momento bem intenso de ações de vigilância, porque todas estão sendo atendidas. E agora eu vou abrir para as duas aqui. Porque ontem nós abrimos o grupo de WhatsApp da FETAG com alguns produtores, alguns criadores de aves, e nós pedimos para que mandassem algumas perguntas. Então, eu selecionei 3 aqui. A primeira do Evandro Dupont, lá de Carlos Barbosa. Ele pergunta se está sendo feito algum estudo sobre um tratamento preventivo. Ele citou aqui o exemplo da vacina da aftosa. Existe alguma coisa que se possa fazer? Existe vacina para influenza aviária, né? Ela não é adotada muito comumente, por quê? Porque o país, o estado que utiliza, perde o seu status de livre, né? Então, o mercado não é bem visto, né? Hoje só se está usando em casos extremos a questão da vacina. Então, existe uma vacina disponível, ela não é muito eficiente, né? Ela não tem uma resposta muito importante de imunidade para as aves. Isso, até tu falaste antes, né, Eduardo, essa questão da Covid, ela nos facilita muito hoje de fazer exemplos dentro da área animal, né? Então, quando tu fala de doença respiratória, hoje todo mundo tem uma compreensão, né? Nós já trocamos de vacina tantas vezes, ou já foram criadas tantas vezes, né, vacinas para Covid. Por quê? Porque todo vírus respiratório, ele muda muito, né? Então, tu está sempre vacinando para a cepa do ano passado, né? Essa vacina que nós estamos fazendo agora da influenza foi basicamente das cepas do ano passado, né? Então, acontece isso, né? Então, existe uma vacina, ainda não é uma vacina que tem uma segurança que vale a pena o risco, né? Mas se tenha toda essa análise de tratamento, não tem, né? Ela é uma doença de notificação obrigatória por parte da Organização Mundial de Saúde Animal. Certo. O Rodmir Reck, lá de Caxias do Sul, ele pergunta se esse vírus tem algum tempo que ele se manifesta ou a partir de agora ele vai ficar sempre aqui no estado. Vamos voltar para a Covid, né? Aprendemos a conviver com ela, né? Eu acho que se nós formos pegar os Estados Unidos, dos 52 estados deles, 47 têm influenza aviária, né? Pegando agora e na avicultura comercial. Então, os Estados Unidos, inclusive, aprenderam a conviver com a enfermidade. Tanto que hoje eles não perdem nem exportação, né? Eles conseguiram, de alguma maneira, equacionar, né, a enfermidade lá. Claro que eles vendem muito pouco, né? Eles produzem em torno de 20 milhões de toneladas, consomem 17, exportam só o excedente, que é 3 milhões. Então, é uma produção pequena perto da nossa. Mas nós vamos ter que aprender a conviver, né? Eu acho que nós temos que prorrogar ao máximo a questão da avicultura comercial, né? Eu acho que isso é importante, isso é fundamental para o nosso estado, a proteção da nossa avicultura comercial. Mas é uma enfermidade que depois de chegar é muito difícil, porque sempre vai ter uma ave que ainda está no período de incubação, que ainda não... que pode ser um potencial fonte de contaminação para outras, né? Acredito que vamos aprender a conviver com ela, sim. E para fechar, eu tenho aqui acho que mais ou menos tu já entrou nessa resposta agora. Uma pergunta do Juliano Boff, lá de São Marcos, que ele pergunta por quanto tempo nós vamos conseguir manter nossas aves comerciais livres da gripe aviária. E ele também pergunta qual seria o impacto na exportação. O desafio é imenso, né? A ideia é protegê-las ao máximo possível, né, Leida? Então, com certeza. A Leida tem bem essa questão da vivência, né, do dia a dia, e é do município maior, né, dos municípios com maior importância na avicultura do nosso estado. Então, nós vamos fazer o possível, sim, né? O trabalho dentro dos funcionários, dos integradores, dos proprietários, é de todos, né? Ela realmente
como nós falamos antes, é um exercício de responsabilidade compartilhada, né? Não tem como serviço público fechar, né, o estado de uma maneira que não entre essa enfermidade, porque não é uma estrada que a gente consegue bloquear, né? Ela é uma ave de vida livre. Então, proteger ao máximo. E o impacto ele é imediato, sim, de suspensão, né, de exportação. Acreditamos que num curto espaço de tempo se consiga já ir trabalhando com mercado a mercado, né? E aí com certeza é de acordo. Nós temos hoje acordos com 160 países para exportação de aves, tanto carne de aves quanto ovos. E acreditamos que vai ser mais ou menos por blocos ou um a um que eles vão ir naturalmente liberando dentro das garantias de segurança, né? Eu acho que sim, que essa aí a parte de montar esse exército, né, de que vai proteger aquela carne que vai sair do estado, vai ser mais um outro grande desafio, né, das empresas para chegando, né, Leida? Eles vão ter que, se ocorrer de fato, né, vai ter que haver uma adaptação, um estudo, uma análise de uma estratégia de como conseguir atender e de não perder mercado. Vamos nos acostumar, eu peguei a Covid, então voltando ao exemplo, eu vou ficar em casa, me resguardar e cuidar do próximo. Vou precisar usar uma máscara. Aconteceu numa propriedade rural da empresa, né, no integrado, reforçar os cuidados com os vizinhos e fazer análises para que a gente possa ter essa responsabilidade compartilhada e cuidado compartilhado. Então, a gente é responsável para ter cuidado de maneira direta e indireta com essa influenza que nos assusta no momento. Vocês já trouxeram no início, né, da nossa discussão, do nosso episódio, que o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de aves do Brasil, né, e até superando Paraná e São Paulo, que são grandes estados produtores. Hoje, pelos dados que nós temos do IBGE, são 160 milhões de aves. E tu comentaste, Rosane, que são 239 mil propriedades no Rio Grande do Sul hoje que comportam algum tipo de criação, correto? Sim. O estado, então, ele é o terceiro maior produtor, terceiro maior exportador e o maior produtor de perus, né? Ainda perus, nós somos o maior produtor e exportador do Brasil, o Rio Grande do Sul. E nós temos em torno de 400 mil propriedades no nosso cadastro, né, da Secretaria da Agricultura, e dessas, dentro da declaração anual de rebanhos, né, que os produtores fazem, iniciamos agora, né? Comentaria sobre isso. Tá valendo, né? Iniciou dia 1º de junho, né, vai até dia 31 de outubro. Nós temos o agronegócio aves, né? E aí é aves de subsistência, é avicultura comercial, enfim, aves em 239, né? Mais de 50% das propriedades rurais do Rio Grande do Sul possuem o agronegócio aves declarado conosco na Secretaria da Agricultura. É interesse de todos nós, né? É muita coisa, e grande parte dessas propriedades são da agricultura familiar. Então, que precisam também de um cuidado redobrado, porque a maioria delas integradas a empresas, né? Sim. Hoje nós acompanhamos, através da CADEC, muitas propriedades e com inúmeros cenários enfrentados por esses agricultores com a integração, mas que sim, nós precisamos, mais uma vez, reforçar a necessidade de fazer aquela corrente positiva de cuidados, e que também não é só o agricultor, que também é o público urbano, são as entidades, é o poder público, que precisa se unir numa corrente só, para tentar barrar essa situação. Sim, quanta mão de obra, né? Então, nós temos o nosso tem Tupandi, então eu vou falar da nossa realidade. O produtor rural, ele entra com uma parte do processo. Aí tem a parte do transporte, carregamento, o frigorífico, a parte administrativa, a parte operacional. Aí depois os mercados, a exportação, a vigilância sanitária, a fiscalização que tem nos locais de abate. Então, se formos olhar a quantidade de pessoas, já que mais da metade das propriedades rurais tem aves, daí é de corte, de postura, matrizeiros, ovos. Então, são produtos do nosso dia a dia também, né? E a gente pode lembrar, então, desde a nossa infância, quando tem uma sopa agora no inverno, ou seja, uma galinhada, essa ave, essa carne está presente na nossa tradição também, né? É verdade. Muito forte aqui, né? Para todo, acho que o gaúcho, né? Não é só o churrasco, não é só Quem não costela, gosta de uma galinhada? Todo mundo gosta. Mas duas coisas já para a gente ir encaminhando aqui para o final. Uma coisa que tu falou muito bem agora. O serviço oficial
tanto no nível estadual, municipal, tem que estar muito atento e muito vigilante. Mas é fundamental que você, produtor, também esteja atento. E não só aqueles grandes produtores que criam dentro do aviário 56 mil aves, mas aquele que cria meia dúzia de galinhas também para o seu consumo próprio. Sim. Sim. Porque basta uma daquelas aves ali se infectar para passar para a propriedade do lado e ampliar e muito, né, esse nível de infecção no estado. Então, é muito importante que todos estejam alertas e, como tu muito bem falou, Rosane, notifique o serviço oficial, né, em qualquer suspeita. E outra coisa, e eu acredito que é uma dúvida tua, é minha e de muita gente que está vendo agora, a influenza aviária, ela pode ser transmitida por ser humano. Para o ser humano, né? Pode ser transmitida para o ser humano. Quais são os sintomas? Ou assim, é mais grave que uma gripe normal? E eu ainda colocaria mais uma pergunta. Como que acontece essa transmissão? É comendo a carne, é tendo contato com o animal? É importante deixar bem claro que a influenza aviária ela não é transmitida através do consumo nem da carne e nem de ovos. Né? Eu acho que isso também é importante porque pode ocorrer até uma retração no consumo. Né? As pessoas ficam com medo e a primeira coisa que tu faz, tu te retrai, né? Para esperar, para ver o que vai acontecer. Acho que também é importante aproveitar essa oportunidade aqui para esclarecer. Claro que a gente sempre recomenda que consumam alimentos de origem animal com origem, né, com procedência conhecida. Né? Isso aí a gente não tem como não dizer aqui, respondendo pelo serviço oficial. Mas a questão, nós nos preocupamos muito com a influenza aviária para a contaminação humana, porque nós nos reportamos a um passado recente, né, lá no ano de 2005, 2004, onde houve aquele grande surto na Ásia. Né? E realmente muitas vidas foram perdidas em função da influenza aviária lá na Ásia, né? Num passado não tão distante assim. Mas a maneira como se cria aves na Ásia e como se cria aqui é totalmente diferente. Né? Lá a relação deles é muito mais próxima. Né? Normalmente as casas deles são casas onde elas ficam um pouco mais altas do chão e as aves moram embaixo da casa. Então existe aquele contato, né? Aquele ar que circula, né? Tanto da casa, né? Com as aves. Também o tipo da maneira como eles consomem, né? Tanto as aves quanto os ovos, enfim, é diferente do nosso. Né? Ele é um vírus que pode sim ser destruído a uma temperatura não muito alta, ele não é um vírus muito resistente, né? Mas se recomenda sim, claro, o alimento bem cozido, né? Com temperatura alta, né? Isso é importante, isso facilita a destruição desse vírus, ele não é muito resistente. E também, claro, a procedência dos animais, né? Então, está atento, não consumir, está sempre atento, voltar de novo, né? Nessa questão do animal observar o comportamento dos animais. Nós não temos nenhum caso, né, no Rio Grande do Sul, nem avicultura de subsistência e nem avicultura comercial. Nós temos um foco somente e ele está restrito às aves silvestres até o momento. Então, final de semana chegando agora, o pessoal pode assar aquela sobrecoxa, coxinha da asa. Coxinha da asa. Pode assar tranquilo, consumir tranquilo. Bem com vinho. Com vinho, né? Com vinho, com esse friozinho. Perfeito. Não vamos estar atentos, mas não vamos estar apavorados, porque muitas vezes o pânico nos inibe de tomar a decisão correta, né? De fazer o melhor para aquele momento. Então, é um cuidado, mas sem um alarde. É isso aí, perfeito. E fortalecer a cadeia produtiva também. Né? Dar espaço para esses agricultores ampliarem o comércio das suas aves, visto que eu fiquei impressionada, porque não sabia que a cadeia produtiva era desse tamanho e tão representativa para a área comercial do estado do Rio Grande do Sul. Sim. Então, é importante a gente salientar isso também. E impacta em todas as áreas. Com certeza. Porque você já imagina, um caso agora, tranca a exportação do país, você vai deixar de ter dinheiro para investir em saúde, em segurança, em transporte, tantas coisas básicas do nosso dia a dia que a gente nem imagina que tudo isso está dentro daquela o impacto cadeia. E a importância da agricultura familiar dentro da economia de qualquer estado, de qualquer município, como vocês trouxeram, né? Tupandi é grande parte do PIB impactado positivamente pela cadeia produtiva. Sim.
Mas, Eduardo, temos 2 especialistas na nossa frente que nos deram aula hoje. Uma aula. Uma aula. Acredito que vários anos de faculdade não nos daria as explicações que elas deram hoje. Exatamente, Thalita, bem assim. Mas posso chamar de meninas? Obrigada, pode. Rosane e Leida, muito obrigada pela participação de vocês. Temos a certeza de que quem está nos vendo ou nos ouvindo teve também essa aula de entender um pouquinho mais o que é essa influenza, o que é essa gripe aviária, quais os impactos que causam na cadeia produtiva, mas para a agricultura como um todo e para o Estado também, para a questão econômica e de sustentabilidade, seja ela social, cultural ou econômica do Estado. Então, para nós foi uma satisfação muito grande tê-las aqui. Agradecemos a disponibilidade e sabemos que vocês atuam de uma maneira formidável nas suas áreas. E que bonito, Eduardo. Agora eu vou falar enquanto mulher. Que bonito ver 2 mulheres à frente de 2 órgãos tão importantes na defesa do Estado do Rio Grande do Sul. É verdade. Só parabéns pelo trabalho de vocês. Como eu disse antes, eu acompanhei o trabalho na Secretaria de Agricultura. Realmente é um trabalho fundamental, muito bem feito, e as pessoas realmente em casa muitas vezes não sabem a importância que tem. Então, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado pelo trabalho que vocês desempenham e que nós tenhamos uma boa sorte agora com essa questão da gripe aviária e qualquer outro problema que possa vir a nos assombrar por aí. Muito obrigado, gente. Eu agradeço o convite. E, na verdade, eu estou aqui, né, vou citar a presidente Solange, do nosso sindicato, que é vinculada à FETAG, que ela hoje tinha um compromisso e não pôde estar presente. Também muito importante, e eu fico honrada, mas os parabéns, em especial, vão para os nossos produtores, as nossas famílias, os nossos agricultores familiares, que já há vários anos desenvolvem a sua atividade com amor, com dedicação e cuidado. Então, acredito que eles vão continuar fazendo isso para que a avicultura continue expressiva por vários anos, que seja também o passado e o futuro do nosso estado. Agradecemos a oportunidade, o momento, contar com as ideias e com a clareza da Rosane para nos deixar a par, um pouco mais calmas, né? Porque não é para tanto, mas é preciso ter sempre cuidado. E continuamos firmes na parceria, sempre como secretaria, e com o sindicato lá em Tupandi há vários anos, e também a FETAG nos apoiando sempre quando é importante. Muito obrigada pela oportunidade. Também agradeço muito esse convite, né, da federação, essa importância de trazer o serviço oficial para essas informações, né? Nós estamos, sempre esses espaços são muito preciosos para nós, né? E nós fizemos sempre o possível para aproveitar da melhor maneira possível. Né, agradecemos muito o convite, acho que nós fizemos uma boa dupla, né, Leida? Fizemos a parte do que está nos planos, né, descritos e como é que ocorre na prática. Eu acho que isso aí a gente conseguiu, esperamos, né, ter conseguido passar muito para as pessoas que estão nos ouvindo, e estamos sempre à disposição para continuar esse trabalho em conjunto. Isso aí, né, Eduardo? Isso, né? Finalizamos mais um RaizCast, o podcast da FETAG, e sempre contando com um grande apoiador do movimento sindical, dos nossos sindicatos e da FETAG. Então, você está precisando comprar insumos ou investir em uma máquina nova para sua atividade? Que tal implementar energia solar e tornar sua propriedade mais sustentável e economizar na conta? Você consegue fazer isso e muito mais pelo Broto, a plataforma digital do agro do Banco do Brasil e da Brasilseg. O Broto tem uma loja virtual com mais de 8.000 produtos e serviços para atender às necessidades dos produtores de todos os portes e culturas. Conforme o item que você escolher, poderá simular as linhas de crédito e enviar uma proposta de financiamento, ou comprar e pagar com CPR, ou ainda solicitar orçamento direto ao vendedor. E tudo isso por meio da plataforma. Bem mais simples, rápido e extremamente seguro. Acesse broto.com.br e descubra o jeito digital de fazer o agro. Uma baita plataforma do Banco do Brasil para impulsionar a agricultura familiar e o agro brasileiro, né, Eduardo? E o RaizCast também, né? E o RaizCast. Muito importante. Exato. E também é muito importante que você assista esse vídeo, compartilhe, curta, deixe seu comentário também, pode deixar alguma dúvida, alguma coisa que tenha ficado, que depois a gente repassa para as nossas convidadas e deixa a resposta ali
no comentário. Exatamente. Interaja com o nosso vídeo, curta nas redes sociais, que daqui 15 dias, teremos mais um episódio do Raiz Cast disponível para você com mais temas relevantes e importantes para a agricultura e a pecuária familiar do Rio Grande do Sul. Te convidamos daqui 15 dias para que você esteja conosco mais uma vez às 19 horas para aproveitar os conteúdos disponibilizados pelo Raiz Cast, o podcast da FETAC. Isso aí. Um grande abraço para você e até a próxima. Até mais.